mais natação, beleza? Aqui quem fala é o professor Luiz Roberto e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como enriquecer dando aulas de natação. Mas antes de mais nada, eu gostaria de comentar algumas coisas que aconteceram essa semana comigo. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês que aconteceu comigo essa semana, eu tô em alguns grupos no WhatsApp, então essa coisinha aqui ajuda a gente a trocar muita figurinha, a trocar muita ideia sobre o ambiente aquático. Uma das coisas que aconteceu de discussão em um grupo foi com relação às metodologias. E eu vou citar aqui uma metodologia que a gente mais conhece, que é a famosa metodologia Gustavo Borges. Eu queria deixar bem claro que eu não tenho nada contra nenhuma metodologia e eu acredito e eu apoio, na verdade, porque eu acredito que as metodologias que são criadas, tanto a Gustavo Borges quanto Swim Health e outras mais, trazem muito valor para a nossa área. Mas a discussão que rolou no grupo era com relação à ética profissional, a plágio, a cópia de conteúdo. Por que acontece? Eu abri um debate lá, tava falando de metodologia, e eu comentei que às vezes acontece da academia ser credenciada, por exemplo, a metodologia Gustavo Borges, e muitas vezes ela se descredenciar e aí a própria metodologia continua rolando, né? A sua base, a estrutura metodológica continua sendo usada, porque assim, não significa que isso seja errado, significa que a metodologia dá certo, né? A gente usa aquela base, mas eu não concordo também com a cópia descarada na metodologia. Por exemplo, você pode usar a base, mas você não pode usar a marca, as cores, né? Então eu sou muito contra isso, você utilizar a marca Gustavo Borges, as cores que eles utilizam e até mesmo os nomes dos níveis. O que pode acontecer é você usar uma certa estrutura e adaptar essa metodologia para o seu ambiente. É muito difícil uma metodologia ter tantos pontos positivos e não ter nenhum negativo. Então, para o ambiente que você está ali inserido, da sua academia, da sua região, da sua cultura ali local, você pode alterar alguns pontos. O que acontece é que as academias não podem usar a marca Gustavo Borges, por exemplo. Não podem usar a marca Swim Health. Isso garante por lei que só quem é credenciado utilize. E convenhamos, também é questão de ética, né? Você era credenciado, agora você não é e você vai continuar utilizando o mesmo produto e as outras pessoas que pagam acabam pagando mais caro porque você aí que não é credenciado copiou a metodologia. Então, só para encerrar esse assunto, se você usa a metodologia Gustavo Borges e não é credenciado, tá na hora de você rever seus conceitos, você adaptar a base, a estrutura. Isso é uma metodologia, a estrutura é uma metodologia. Você adaptar a estrutura de uma metodologia, mas crie a sua. Não utilize a metodologia se você não é credenciado e não utilize a marca Gustavo Borges ou a marca Swim Health ou outra marca que seja de metodologia se você não é credenciado àquela marca. Bom, basicamente é isso, vamos lá pro vídeo. A primeira coisa que eu queria falar aqui é que muitas pessoas bem-sucedidas enxergam oportunidades no fracasso e na adversidade que não teriam reconhecido em circunstâncias mais favoráveis. Então essa é a primeira dica. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer enriquecer como professor de natação, se você quer receber mais como professor de natação, você tem que aprender a evoluir nas adversidades, como o próprio texto aqui do Napoleon Hill diz. E da onde eu tirei essas ideias que vai ter nesse vídeo hoje? Desse livro aqui, ó. Só é pobre quem quer. E como é que eu descobri esse livro? Eu tava lá passando na livraria e aí tinha um stand só da Napoleon Hill aqui, ó, Foundation. E todos os livros da Napoleon Hill estavam com desconto. Eu paguei apenas R$30 nesse livro e me trouxe vários conhecimentos que eu utilizo hoje. Não só conhecimento técnico. A primeira dica é essa:
desenvolva o seu pessoal, a sua inteligência emocional. Se você melhora a sua inteligência emocional, você consegue aprender com os momentos de dificuldade, com os momentos de fracasso. E aí, junto com isso, a gente pode enxergar essa metáfora muito conhecida, né? O copo está meio cheio ou meio vazio, né? A primeira coisa que eu quero falar para você aqui é para você se afastar da situação que você está vivendo de adversidade. Então, pensa, putz, quem é o Luiz fora disso aqui? Como é que eu enxergo essa situação? Realmente, o aluno tem razão em estar reclamando, e o que eu posso melhorar para atender esse cara que vai fazer com que eu cresça, com que eu me desenvolva. E muitas vezes, que até a fala que eu coloquei aí embaixo, a situação é difícil, eu só preciso de uma boa noite de sono para eu conseguir enxergar. Já aconteceu várias vezes, inclusive essa semana aconteceu uma coisa muito chata comigo. Eu estava dando aula de hidroginástica e aí uma senhora reclamou falando que a música era chata, que não gostava da música, que eu poderia colocar uma música clássica, um jazz, né? Aí eu parei e tentei argumentar, mas mesmo assim ela não acatou a minha ideia, porque eu tentei passar para ela que na verdade a hidroginástica a gente precisa de um certo andamento. Às vezes a música clássica e o jazz não tem um andamento muito rápido, ou não tem aí uma combinação de elementos que possibilitem eu fazer um treinamento, por exemplo, de hidroginástica intervalado ou um treinamento de hidroginástica contínuo. Bom, basicamente ela não me entendeu, eu fiquei nervoso ali na hora, porque ela falou no meio da aula, me expôs no meio da aula, que é normal, eu sei que é normal, mas eu precisei de um tempo para digerir isso, para tentar entender o lado dela e eu tentar também explicar. Bom, resumindo, eu passei para a coordenação, expliquei todo o caso e acredito que nas próximas semanas vai dar tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas eu só consegui enxergar isso porque eu tentei me afastar daquela situação e tentei explicar por que eu utilizava aquelas músicas, né? Normalmente a música eletrônica ali para fazer o andamento da minha aula. Antes de eu falar a última coisa aí referente aos fatores para você enriquecer nas aulas de natação, eu gostaria que, se você ainda não se inscreveu no canal, que você se inscrevesse aqui embaixo, né? Se inscreva e clica no sininho para você receber as notificações, que você passasse nas redes sociais e compartilhasse com seus amigos esse vídeo, porque é muito importante aí para o crescimento do canal. Você é uma ameaça, então pensa aí no foguete aqui, quando lançaram o foguete. Você acha que muita gente não criticou? Pô, você tá maluco, você tá tentando enviar um foguete pro espaço, você tá tentando fazer uma coisa nova, não vai dar certo. Sempre que você tiver uma boa ideia, uma ideia nova, que você mentalizou essa ideia, e você vai pôr em prática essa ideia, vai surgir gente, vai surgir pessoas que vão falar que não vai dar certo, que você está errado, ou então o próprio sistema que se criou, ele vai forçar você a se acomodar, a não pensar diferente. Então é justamente o que eu coloco aqui: quando você se conforma com esse sistema, o sistema que está sempre fazendo a mesma coisa, que não tem mudança, não há mudança de atitude. Então, se você se acomodar, então vou dar um exemplo prático. Você está lá na borda da piscina e você tem dois professores com você. E se esses dois professores começam a ficar reclamando de aluno, começam a não dar uma boa aula, não estudam, não praticam ali o que estudam, se você entrar nessa vibe também de reclamar, de se acomodar como esses professores, você não vai ter a sua mudança de atitude e você não vai ser mais uma ameaça. Mas assim, o principal aqui é que você mude, que você pratique a mudança, que você tenha novas ideias, que você possa trazer um ambiente aquático mais produtivo e principalmente que você transforme a vida das pessoas. Você tem que usar a natação para transformar a vida das pessoas. Para terminar, outro ponto que eu queria dizer para você aqui é que compartilhe as suas ideias, mas não espere o retorno. Muitas vezes as pessoas irão até elogiar suas ideias,
mas não irão causar mudanças de atitude, pois elas não estão no mesmo ponto de vista que você. Então, por exemplo, assim que você tem uma ideia, você pode compartilhar ela para agregar mais valor à ideia, mas vai ter gente que não vai estar enxergando do mesmo ponto de vista que você, e isso é normal. O que vai acontecer? Você vai explanar a sua ideia, ela vai dar o feedback, às vezes ela não vai concordar, mas você não pode parar de acreditar nessa ideia. Você tem que pegar essa ideia que está na sua cabeça, trazer uma solução e aí aplicar, e principalmente testar. Eu vejo hoje na rede social muitas ideias para trazer a natação, fazer a natação ser mais criativa, mais divertida, mas tem gente que está esquecendo do básico, que é nadar. Pode ter uma ideia diferente, mas você precisa solucionar o problema do aluno, que é aprender a nadar, ou é melhorar o condicionamento através da sua ideia. Você pode ser muito criativo, mas se você não solucionar o problema, essa criatividade basicamente não adiantou de nada. Bom, basicamente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam aí de curtir lá no Instagram, compartilhar no Facebook e se inscrever aqui no canal Mais Natação no YouTube. Esse vídeo também vai estar no IGTV lá no Instagram, então me acompanha lá. E no Mais Natação, na semana eu vou postando alguns materiais através de vídeos e imagens, então segue aí essas 3 redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais!